Olá, meus amados! Você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Amém? Hoje é 18 de agosto de 2026, terça-feira. Tenho aqui uma palavra de Deus para você. Ouça, Deus quer te abençoar, sempre. Lucas 22, 45, 46 diz assim a palavra de Deus. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Aqui é Getsemane, Jesus está lá orando, suor, gota de sangue, já falei sobre isso ontem, que é os dois versículos anteriores. Estamos aqui no versículo 45, 46, trazendo essa palavra, nesse momento de agonia, de muita dor para Jesus, aquilo que antecede a sua prisão, porque a sequência Jesus vai ser preso, vamos falar a partir de amanhã sobre a prisão de Jesus. Mas aqui ele está no Getsemane orando com os seus discípulos, e nesse momento ele vem e diz, levantando-se da oração, ou seja, que é a oração que ele suou sangue. Então, quando diz que levantando-se, isso para mim define que a oração é uma preparação para a ação. Você não pode ficar aí só, ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Chega a hora de dizer, tá bom, meu Deus, se levante e vai à luta. É oração, é orar e agir. Amém? Então, quando ele diz levantando-se da oração, isso para mim expressa claramente que Jesus está ensinando que tem um tempo para orar e tem um tempo para agir. Não pode ficar aí só dizendo, vale-me Deus, não, tá certo? Você que está aí muito tempo deitado, só dizendo, meu Deus, quem sabe é hora de se levantar e agir. Pela fé também, ok? Então, levantando-se da oração. Então, tem tempo para orar e tem tempo para agir. É isso que eu estou aprendendo e lhe ensinando com essa fala de Jesus. Aí ele diz, foi ter com os seus discípulos. Ora, os discípulos estavam com Jesus. Isso, para mim, expressa a importância de termos amigos e podermos contar com eles. Somos amigos e irmãos. Jesus chamou os seus discípulos de amigos, chamou eles também de irmãos. Ele disse, não vos chamo só de amigos, mas também de irmãos. Então, aqui foi ter com seus discípulos. Isso, para mim, deixa essa verdade que é importante a gente ter. Você fica aí sozinho, não congrega, não vai à igreja, não quer falar com ninguém, não fala com outro irmão, acha que só você é suficiente. Não, querido. Deus formou um corpo daqueles que creem. E corpo não pode estar separado. Senão a ameba não tem cabeça nem pé, nem sabe para onde vai, nem para onde vem. Amém? Então, foi ter com discípulo, para mim, se expressa essa necessidade da unidade. E unidade no meio cristão evangélico, infelizmente, a gente não está tendo como deveria ter. Mas o Espírito Santo é quem nos une. Tem uma igreja dentro da igreja, como canta a nossa irmã Suede Silva, que teve um fariseu aí que disse que a música dela era um lixo, tá certo? Mas isso é fariseu que diz isso, tá bom? Quem é de Jesus não diz não. Então, e ter com discípulos, para mim, expressa assim, a necessidade de contarmos uns com os outros, tá certo? Jesus está ensinando isso. E ele já tinha dito lá, no versículo 40 desse mesmo capítulo, que ele disse, orais para que não entrem em tentação. Já tinha ensinado sobre isso, tá certo? Quando ele chega com os discípulos, o texto no versículo 45 vai dizer, e os achou dormindo de tristeza. Certamente a situação era muito difícil. Os discípulos já haviam entendido que Jesus ia realmente morrer, porque ele tinha ensinado sobre isso, tá certo? Lá em Mateus capítulo 16, ali versículo 21, que ele diz, olha, é necessário que eu vá a Jerusalém, sofra na mão dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, da liderança e tal, morra e ressuscite no terceiro dia. Então ele já tinha ensinado isso. Certamente os discípulos estavam cientes que agora realmente era o momento e estavam tristes. É compreensível isso, mas o que é que eu quero aprender com isso? Quando Jesus diz, e os achou dormindo de tristeza, olha, quando nós, preste atenção, se você é uma pessoa que tem fé em Jesus Cristo, quando nós nos deixamos abater pelas circunstâncias, nós corremos o risco da amargura, da tristeza nos dominar e isso vai descaracterizar, assim, a firmeza da nossa fé. Aí nós substituímos a oração de fé pelo medo, pela desesperança,
Eu estou dizendo isso porque eu sei que isso acontece comigo, aconteceu comigo, possivelmente acontecerá, mas eu quero aqui te dizer, para mim e para você, para nós percebermos isso, quando ele diz, os achou dormindo de tristeza, esse dormindo de tristeza vai caracterizar exatamente isso, que eles substituíram o desespero pela que deveria ser a oração que está ali firme, mergulharam muito mais na tristeza. Isso realmente é muito sério para a vida de um cristão. É claro que eu vou entender aqui que nesse momento os discípulos ainda não tinham passado pela experiência, eu quero salientar isso aqui, eles ainda não tinham passado pela experiência do novo nascimento, é claro, estavam vivendo com Jesus, sabiam tudo isso, mas não tinham passado por essa experiência. Essa experiência vai estar lá registrada em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 13, que é quando o Espírito Santo aí desce sobre os apóstolos, eles nascem de novo, são cheios do Espírito. É claro que dá para entender que nesse momento eles não tinham passado por essa experiência ainda, mas eles tinham a experiência de ter Jesus presente. Então, o que eu quero aprender com isso? Achou-os dormindo de tristeza. Isso é o sono da tristeza, do desespero, da amargura, ali da desesperança. Isso nós deixamos isso substituir aquilo que deveria ser a nossa oração, a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E aí, meu irmão, eu quero aprender com isso e dizer para você que o genuíno crente ele jamais vai desistir, tá certo? Eu estou aqui orando todos os dias, o Senhor me ajuda a ser essa pessoa perseverante, que percebe, que não deixa, e vou me esforçar para não deixar as circunstâncias tirar de mim essa esperança jamais. Já tirou, mas Deus restaura porque Ele é bom. Amém? Estou dizendo isso por essa afirmação que Jesus dá, tá certo? Olha, literalmente Jesus estava presente com eles, então não era momento, digamos assim, eles já tinham visto tudo que Jesus tinha feito, trazendo assim uma analogia, possivelmente era para eles estarem aí mesmo confiantes, Jesus ainda estava ali, não tinha nem morrido ainda, né? Entendeu? Tá certo? Mas assim, o fato é esse, é que nós aprendemos com isso, que a tristeza, a desesperança, o desânimo pode tirar o nosso foco da nossa fé com segurança e com firmeza. Estou lhe ensinando isso e estou aprendendo isso também e quero viver isso. Hoje, Jesus também está literalmente conosco, porque essa é a promessa dele, já lá em Mateus 28, 20, ele diz isso, que estaria conosco todos os dias até a consumação do céu. Estou dizendo isso porque a desesperança do discípulo, o desânimo do discípulo, levou o sono da tristeza. Eu vou dizer, não é nem o sono literal é necessário, se você não dormir você enlouquece, isso é verdade, eu tenho prova viva disso, tá certo? Então, não estou falando desse sono, mas é da inércia de perder a esperança, tá certo? Eu quero contextualizar, não tem como não contextualizar, o versículo 46 vai dizer assim, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Olha, a pergunta de Cristo é óbvia, tá certo? Esse sono que é um sono espiritual. Jesus estava numa guerra espiritual. O versículo anterior diz que ele suou gota de sangue, né? Então, é uma guerra espiritual. Ele diz, por que vocês estão dormindo na hora da guerra? Olha, na hora da guerra ninguém pode dormir, não. Estou falando de guerra espiritual. E o Brasil vive uma guerra espiritual tremenda. A gente pensa que é só uma disputa política. Não. É uma guerra espiritual. Eu digo para você, meu irmão, não é contra, não sou que tenho raiva das pessoas, não. Mas, infelizmente, o nosso governo ele é satanista. Ele busca essa coisa. E estou lhe recomendando, você que é cristão, não se engane fazendo reuniões com cristãos, indo de Bíblia na mão. Satanás, quando quis tentar Jesus, ele usou a Bíblia. Não se engane, abra seu entendimento para Deus, peça a Deus para lhe ajudar. Então, eu vou contextualizar isso aqui mesmo, tá certo? Porque assim, o verdadeiro cristão, o genuíno crente em Jesus, ele sabe que tem hora que não pode estar dormindo espiritualmente. Não, ele precisa orar, ele precisa interceder e ele precisa agir. Eu estou dizendo isso porque nós estamos vivendo um momento bem difícil, eu vou contextualizar isso mesmo. O Brasil tem eleição daqui a pouco, dia 4 de outubro. Olhe, em nome de Jesus, não é uma questão de se A ou B, é uma questão se é justo e se é certo, é apenas isso. É isso que eu ensino, é isso que eu estou te falando. E eu estou dizendo assim, ore, para que você não fique na inércia de dormir, às vezes pelo medo, porque o mal nos impõe medo.
Os discípulos estavam com medo de perder Jesus, estavam achando que era derrota. Aí ficaram tristes. E às vezes a imposição do medo da vida pode fazer a gente perder a noção da nossa fé e a gente nem percebe a atrocidade que às vezes nós estamos vivendo ao nosso redor. E eu vou dizer isso, que é o caso do nosso governo, infelizmente. É um sistema socialista marxista que é contrário a tudo que Deus prega. É contrário à família, é contrário à verdade de Deus, é contrário a tudo que se diz respeito a Deus. Aí você quer continuar se enganando, eu vou dizer assim a você: ore, mas também exerça o seu direito de escolher o que é certo. Olha, o que é certo e o que é justo, é disso que eu falo. Não estou falando de pessoas nem contra pessoas, mas estou falando de sistema. E às vezes, quando nós vivemos apenas uma religiosidade superficializada, nós acabamos nos integrando ao sistema porque não olhamos para Deus. E Deus é superior aos sistemas que estão no mundo. Agora, o que Deus quer é que haja de fato realmente justiça. Estou dizendo isso porque, quando diz os discípulos, por que estás dormindo? Não é hora de dormir não, tá certo? É hora de acordar, é hora de orar, é hora de exercer a nossa fé e a nossa cidadania também. Estou lhe dizendo isso se você é crente, tá certo? O versículo 46 vai dizer assim: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ora, levantai-vos e orai, isto é, hajam. Está orando? Já orou? Agora é hora de agir. Amém? Tem a hora de orar, tem a hora de agir. Claro. Não vai ver só orando, orando e não fazendo nada. Aí também é omissão, tá certo? É pecado do mesmo jeito. Então, levantai-vos, já orou? Te levanta e age. É assim mesmo, tá certo? Mas ele vai continuar dizendo: orai para que não entreis em tentação. Então, a oração, ela também é um ato contínuo, tá certo? E sempre. Paulo entendeu isso, e quando ele escreve em Tessalonicenses capítulo 2, versículo 5 e 17, ele vai dizer: orai sem cessar. Então, a oração é um ato contínuo. Mas junto com a oração, olhando para essa palavra de Jesus, que ele diz: levantai-vos. Então, é orar, e agora é hora de agir. Olha, irmãos, e agir com justiça, agir corretamente, agir com aquilo que é justo e é agradável, vou dizer, diante de Deus. Se você quiser agradar só as pessoas, você vai se perder. É preferível agradar a Deus, tá certo? E aí, qual é a finalidade de orar sempre? Para que não entreis em tentação. É tentação de quê? Tentação de negar Jesus. O que é que Pedro fez logo a seguir? Quando Jesus é preso, Pedro nega Jesus. Os apóstolos tudinho negaram Jesus. Então, Jesus está se referindo a isso. Para que não entreis em tentação. A tentação de negar Cristo. A tentação de pecar contra Cristo. Ou seja, tomar uma atitude que seja contrária à vontade de Deus. De não fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que a gente haja com justiça, com equidade, com equilíbrio, com bom senso, distinguindo entre o bem e o mal, se apegando ao bem, distinguindo o que é justo e o que é injusto, e buscando o que é justo, tá certo? Essas coisas que o crente precisa ter consciência clara. Amém? O que nós aprendemos com isso aqui? Eu quero te ensinar, porque eu aprendo com isso. É que o genuíno crente, ele ora sempre. Ele não ora, não é porque para ele ser forte, não. Ou porque ele pensa que é forte, mas não é para ser forte. É porque ele sabe que precisa ser fortalecido por Deus. Então, eu vou fazer um apelo a você que é cristão. Ore pelo Brasil. Ore. Eu vou dizer, em nome de Jesus, veja se o que está acontecendo no Brasil hoje é justo em termos de sistema de governo. Novamente, não estou falando contra pessoas, de forma nenhuma. Mas eu quero que você ore para você analisar isso e veja se é justo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Encerrar com esse pensamento aqui, dentro desse contexto que eu estou pensando, de que o cristão tem hora de orar e tem hora de agir, e é uma ação, oração e ação, e agir com justiça, com equidade, com equilíbrio, com bom senso. Naamã era o comandante do exército do rei da Síria, leproso. Ele foi curado pelo profeta de Israel que orou sobre ele. 2 Reis, capítulo 5, versículo 17 e 18, eu vou ler, diz assim: e disse Naamã: se queres dar
Se queres, desce a este teu servo uma carga de terra que basta para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto em sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Esse Senhor é o Deus de Elias, que é o Deus de Israel. Amém? Naquele contexto, falando com o profeta. No versículo 18 de 2 Reis 17, 2 Reis 5, ele diz: nisto perdoe o Senhor, teu servo, quando o meu senhor, ou seja, o rei da Síria, entrar na casa de Rimom para lhe adorar e se encostar na minha mão, e eu também tenho que me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor, teu servo. O que eu vou dizer com isso, meu irmão? Olha, eu vou dizer para você, eu sou empregado do governo federal. Por que eu digo isso? Se pesquisar, você vai encontrar facilmente. O que eu quero dizer com isso? O Naamã está dizendo assim, olha, eu reconheço que só tem Deus, o Deus de Israel. Mas eu sou empregado do rei da Síria. Quando eu voltar para lá, ele vai entrar diante de Rimom, a estátua lá do Deus deles. E quando ele fizer isso, eu tiver que entrar, porque eu sou empregado dele, e ele se curvar, eu vou fazer isso com obediência e respeito ao meu Senhor, ao rei, Senhor no sentido do rei da Síria. Eu vou fazer isso com obediência e respeito ao trabalho que eu estou lá trabalhando para ele. Mas ele vai dizer uma coisa interessante: nisto perdoe o Senhor, o teu servo. Ou seja, eu tenho consciência que eu estou lá cumprindo uma obrigação do meu trabalho, mas a minha adoração é a Deus. É bom pensar nisso, meu irmão. Você não precisa brigar com ninguém, não. Você apenas precisa entender que você tem um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E ele é maior do que o rei da Síria, ele é maior do que o rei do Brasil atualmente, ele é maior do que qualquer sistema de governo, ele é maior do que qualquer homem. Eu digo a você, cumpra minhas ordens com equidade, com toda a justiça daquilo do direito que eu tenho que exercer o meu trabalho. Mas a adoração é a Deus. E não me confundo entre uma coisa e outra. Assim como Naamã, sabiamente, Naamã tinha se convertido, tá certo? Era um crente. Mas ele tinha que cumprir a sua obrigação. Cumpra a sua obrigação sem converter a sua alma e o seu coração a esse sistema perverso, que é perverso, é maligno, é cruel, está destruindo o Brasil. Estou dizendo isso contextualizando porque é hora de orar e é hora também de agir. Jesus sabia que ia ser preso, está nos ensinando isso e nós aprendemos que tem hora de oração e tem hora de agir e agir com justiça. Deus te abençoe. Dia 4, vem aí. Ore. Você que é crente, ore. Peça a Deus, Senhor, isso aqui é certo. Isso aqui é justo. Isso dessa forma é certo e é justo. Se for, meu irmão, vá em frente. Se Deus te disser, te esclarecer que não é, prefira obedecer a Deus do que aos homens. Deus te abençoe. Deus guarde a nossa nação. E a todos nós, em nome de Jesus. Amém.